Vocês viram que o nosso presidente Jair Bolsonaro ontem anunciou na China, em Pequim, que ele vai dispensar os chineses de tirarem visto para vir para o Brasil. E em seguida ele vai adotar a mesma medida para a Índia. Os indianos também não vão precisar. Eu tinha visto, disse Felipe Bueno. Bom, a ideia é diminuir a burocracia para o turista estrangeiro que vem para o Brasil. Já anunciou isso para os Estados Unidos, já anunciou isso para o Canadá, já anunciou isso para o Japão e anunciou isso para a Austrália também. E agora chegou a vez da China. Toda vez que a gente fala da China, a gente pensa naquele numerão, né? 1,4 bilhão de habitantes. E tudo, quando tem 1,4 bilhão de habitantes, fica um troço gigante. Por exemplo, o consumo per capita da China de carne, 12 quilos. Do Brasil é 36. Você já imaginou? Se eles duplicam o consumo de carne, quanto a gente vai poder exportar de carne? A gente exporta $1,5 bilhão de dólares de carne por ano para a China. Oba, podemos exportar mais, né? Consumo de café. Per capita na China, 140 gramas por ano. No Brasil, mais de 6 quilos. Mais de 40 vezes. A gente toma 2 xícaras de café por dia, eles tomam uma xícara de café a cada 15, 20 dias. Já imaginou se eles aumentam um pouquinho esse troço? O que acontece com o nosso café? Bom, então esses exemplos, a gente fica com isso na cabeça e fala, bom, se o mercado de turismo, esses camaradas resolverem fazer algo parecido, bacana, né? Começa a vir chinês e eles gastam dinheiro. Eles gastam muito dinheiro. Mas a gente precisa tomar um cuidadozinho quando a gente fala do mercado de turismo, porque, primeiro, a maioria das pessoas não viaja para o exterior. E o indicador para você saber quantas pessoas viajam para o exterior é o número de passaportes que tem no país, né? Então, por exemplo, os americanos, 40% dos americanos têm passaporte. Na China, 10% dos chineses têm passaporte. 40% de 320 milhões e 10% de 1.400 dá mais ou menos a mesma coisa. A ordem de grandeza é a mesma. Então, não tem, neste momento, um número de turistas chineses no mundo do tamanho desse gigantismo de 1 bilhão e 400 mil chineses. 1 bilhão e 400 milhões de chineses, né? Mas é evidente que essa medida não é para 2019, 2020, é uma medida para daqui para frente. Em 2000, você tinha 98% dos chineses sem passaporte. Agora tem 90% dos chineses sem passaporte. Então, é uma coisa que pode crescer. Então, o primeiro indicador é número de habitantes de um país com passaporte, né? Que na China ainda é reduzido. Outro empecilho e que a gente tem que vencer, e portanto não é só a burocracia a gente está tirando, isso é bom, hábitos e costumes. Quem viaja perto dentro do que pode ser perto no mundo do turismo. Então, você pega o seguinte, os chineses viajaram em 2017, essa população de 1,4 bilhão de chineses produziu 4 bilhões de viagens internas. Em 2017, e 130 milhões de viagens externas, né, de passageiros. Até 2020 nós estamos falando em 160 milhões de passageiros. É uma barbaridade, é gente pra caramba. Só que para onde eles vão? Para a Ásia. 70% deles fica na Ásia. A Ásia é grande o bastante, mas fica na Ásia. Então eles vão para o Japão, eles vão para a Tailândia, eles vão para a Coreia do Sul, eles vão para Singapura, eles vão para a Malásia. E é lá que fica o grosso, porque é na volta, né? Bom, claro que se um pedaço vai para a Europa e um pedaço vai para a Europa, já faz um estrago. São 3 milhões de chineses na França, são 2 milhões de chineses na Alemanha. É um número expressivo. Quantos são os chineses que vêm para cá? 56 mil. 56 mil. Esse foi o último número, 56 mil. A gente tem 6 milhões e 600 mil turistas estrangeiros. Pela lógica que eu disse que a gente viaja na volta mesmo, 4 milhões deles são da América do Sul. Dos 6 milhões e 600 mil turistas, 4 milhões são da América do Sul. 2 milhões e meio desses 4 são argentinos. Aí você pega Chile, Uruguai e Paraguai, eles fazem mais 1 milhão. Já dá 3 milhões e meio. Os outros países da América Latina fazem os outros 500 mil. Então, 4 milhões. A gente tem que olhar para esses caras com muito cuidado, com muito carinho, porque são eles que movimentam
a nossa economia do turismo, né? Você pega o que acontece no verão em Florianópolis vira uma cidade argentina. Vira. E eles não entram só de avião, eles entram de carro. Mas vira uma cidade argentina. Eles compram tudo. Eles consomem tudo, eles entram em todos os restaurantes. É muito importante para a economia local, né? E voltam, né? Isso é importante. E também. voltam e gostam. Aliás, esse é um dado muito interessante. Nas pesquisas, quando se entrevistam os turistas estrangeiros, eles adoram o Brasil. Apesar de tudo que a gente pode falar, tem problema, tem buraco, mas eles adoram o Brasil. Mas olha que interessante. 4 de cada 5 turistas internacionais viajam na sua volta. 4 de cada 5. Então, é difícil você imaginar ter um número pequeno de passaportes, 4 de cada 5 viajam. E no turismo não existe ou, existe e. Por exemplo, você não pega e fala, vou fazer minha primeira viagem internacional. Para onde eu vou? Para o Butão. Tem 4 pessoas que fazem isso. Mas para o camarada falar, eu vou para o Butão, ele já foi 7 vezes para Nova York, 10 vezes para Miami, 30 vezes para Buenos Aires. Tô inventando aqui. Mas ele já fez um monte de coisa. Fui para Buenos Aires, fui. E agora? Agora eu vou pro Butão. Sim. Vai ter um cara que faz Butão. Mas o cara que vai pro Butão é um cara que vai pra Índia, é um camarada que vai para outros endereços, mas vai ter o E dele também. Não é assim, eu vou para Paris ou será que eu vou para Bangkok? Não é assim que funciona. Para você colocar um determinado tipo de país na tua lista, você já venceu uma outra lista, que é a lista clássica. Pergunta para os brasileiros para onde eles foram, os que foram. 999-592-100. Para onde vocês vão ou foram, né? Alguém já foi para o Butão? E foi a primeira viagem internacional que fez? Foi a única viagem, foi Bangkok? A única viagem internacional que fez foi Bangkok, a primeira e única, e disse, olha, depois de Bangkok não quero conhecer mais nenhum outro lugar. Não é assim que funciona. Então, para o Brasil virar um endereço turístico de um chinês, de um indiano, é porque ele já foi para outros lugares antes. Na volta, 4 de cada 5 ficam na volta, e daí ele vai experimentando. Então não adianta a gente querer disputar o mercado de turismo com certos países, não funciona assim. Bom, a França recebe 86 milhões de turistas por ano, o Brasil 6,6. 86 milhões de turistas, dos quais 3 milhões são chineses, né? Então, se você fizer a conta, os chineses representam 3,5% do total de turistas que vão para a França. Os 56 mil representam 0,8% dos turistas que vêm para o Brasil. Então, vamos lá. Será que a gente consegue chegar no patamar francês de entrada de turista chinês? Então, a gente conseguiria quadruplicar. Se a gente quadruplicar, vai para 200 mil. É menos do que os franceses que vêm para cá. O número de franceses que vêm para cá, 240 mil franceses. Que é o país europeu que mais manda turista para cá, né? A Europa manda para cá 1,5 milhão de turistas, não tem nenhum país que mande mais do que esses 240 mil, 250 mil turistas franceses. Os americanos mandam 540 mil pessoas para cá. Então, o nosso bolo grosso é a América do Sul. A iniciativa não tem nada de ruim, quanto menos burocracia melhor, é importante, mas é importante a gente ver que para que alguém viaje para longe, ele precisa identificar nesse país longe alguma característica que ele reconheça como única. Não como o país reconheça como único. Pergunta para um morador de Minas Gerais o que ele acha que são as virtudes mineiras para atrair um turista chinês. Talvez ele fale das cidades históricas. Pergunte para um morador de Goiás quais são os motivos que levariam um turista chinês para lá, né? Pergunte para um habitante de São Paulo quais são os motivos que trariam um chinês para São Paulo. Tirando o turismo de negócio, que pode levar para Minas, pode levar para Goiás e pode trazer para São Paulo, por que um chinês viria para São Paulo? Fazer o que aqui em São Paulo? Ver o que de especial? O Museu de Arte Moderna? Mas não tem um em Paris para ele ver, não tem um em Berlim, não tem um em Londres, não tem um na China.
Por que ele vai vir para cá, né? Rio de Janeiro é único. Rio de Janeiro é único. Então a gente tem que cuidar do Rio de Janeiro. Mas aí você vai olhar, todos os estados têm uma secretaria de turismo. Porque tem o turismo interno, mas achar que nós temos um potencial na Amazônia, no Pantanal, a gente teria que concentrar isso e trabalhar isso, né? Agora olha que interessante. A Tailândia é tão longe da Europa quanto o Brasil. Então, por exemplo, o sujeito está em Berlim. Ele está a 8.600 quilômetros de Bangkok. E ele está a 8.100 quilômetros do Recife. Mas ele vai para Bangkok. Tanto ele vai para Bangkok que Bangkok recebe 24 milhões de turistas e nós recebemos 6 milhões e 600. O Eduardo Bolsonaro foi para Tailândia. Sair de Washington e ir para Sófia, capital da Bulgária, é a mesma distância que ir para Belo Horizonte. Igualzinho. Só que a Bulgária recebe 8 milhões de turistas e nós recebemos 6.600. Se você fizer Lisboa-Joanesburgo, é a mesma coisa que fazer Lisboa-São Paulo. Mas, no entanto, a África do Sul recebe 10 milhões de turistas e nós 6.600. Por que o sujeito vai para a África do Sul? Entendeu? A gente vai ter que pegar os nossos, sei lá, o nosso lobo-guará e botar uma tromba no lobo-guará. Vai ter que fazer o lobo-guará rugir como se botar uma juba no lobo-guará. O sujeito quer ver um parque daqueles parques. A gente não tem. A gente tem o quê? Cada cidade nossa tem um Simba Safari com um leão desdentado? Se tiver, né? Se tiver. Então, a gente recebe menos turista do que a Bulgária, do que a Croácia, do que a Tunísia. Se você pegar os 40 países mais visitados do mundo, a gente é o de número 40. 40. Então, nós somos a 8ª economia do mundo, isso é o destino turístico número 40. Buenos Aires recebe mais do que Rio de Janeiro e São Paulo somados. Buenos Aires é uma cidade espetacular. Sim. Espetacular. Eu nunca fui para o Butão, mas eu já fui para Buenos Aires. E é um espetáculo ir para Buenos Aires, é uma maravilha. Por que isso acontece, entendeu? Então, não adianta a gente achar que no turismo você tem uma coisa para resolver. Vamos desburocratizar. É importante desburocratizar. Mas a França exige visto do chinês. E tem 3 milhões de chineses que vão para lá, porque eles querem ver a Torre Eiffel, porque eles querem ver o Louvre, porque eles querem ver as coisas que todo mundo quer ver Versalhes. E não é que ele quer ver muito mais do que isso também não, viu? Eles viajam em grupo, eles são os que mais gastam hoje em dia. E como eles são muitos, 3 milhões, é uma legião, eles fazem um strike na economia, né? Em algumas reportagens que você pode procurar, você vai ver muita crítica ao turista chinês. Muita crítica pelo comportamento, eles são ruidosos. Tem muita gente reclamando dos turistas chineses. Não respeitam fila. Mas a gente está reclamando do não turista chinês. Sim. Mas não é só do não turista chinês. A gente também tem um não turista japonês. Porque não tem muito mais japonês vindo para cá do que chinês. E vamos combinar. São Paulo não é a cidade mais japonesa fora do Japão? O Brasil não é o país mais japonês fora do Japão? Ou um dos? Por que o japonês, que tem uma conexão com o Brasil histórica, não vem para cá? Então não é só que o chinês não conhece o Brasil, o japonês conhece o Brasil e não vem para cá. Porque não reconhece os atributos que a gente tanto valoriza. A impressão que dá muitas vezes é que a gente promove aquela festinha de 5ª categoria e quer que todo mundo reconheça nessa festinha de 5ª categoria a maior festa de todos os tempos. Então a gente fala, nós temos o carnaval. Você acha que só o Brasil tem carnaval? Só o Brasil tem carnaval. A gente descobriu, a gente resolveu que só o Brasil tem. O maior espetáculo da Terra. Aí a gente fala assim e acha e acredita que isso vai mobilizar. Porque o camarada vem pra cá, vê o carnaval, ele fica maravilhado. Mas se você for para outros carnavais em outros países, você também vai ficar maravilhado. Quem vai pra Praga fica maravilhado. Agora ele volta pra Praga? Quantas vezes alguém que foi pra Praga vai pra Praga? Né? É muito complicado isso. Os destinos são sempre aqueles mesmos países que eles juntam um bolo muito grande. É 86 milhões no caso da França, é uma quantidade, está lá na casa dos 70, 65 milhões a Espanha. É muita coisa. São esses países que atraem muitos turistas. Agora, o exemplo que a gente tem que olhar
a gente já falou disso aqui, são os países na vizinhança que estão crescendo no número de turistas e a gente está andando de lado. A gente está com o mesmo número há 3 anos, não muda. E se pegar 10 anos, a gente tinha 5 milhões e pouco, e agora tem 6 milhões e pouco. A gente está andando de lado. Mas não podemos tratar isso assim, vamos fazer um gesto, fizemos um gesto bacana, acho que é um gesto importante, mas a gente tem que começar a olhar para o turismo e falar, bom, primeiro, indústria limpa. Indústria limpa. As coisas que estão lá já estão lá, certo? Você tem uma cachoeira, a cachoeira já está lá. Por que você não organiza para que as pessoas vão para lá? Agora, turismo é igual a infraestrutura e voo direto. Tudo que não tem no Brasil. Infraestrutura e voo direto. Não tem voo direto. É pouco voo direto. De qualquer lugar dos Estados Unidos você vai para o México. Agora, vai sair de lá e vem para o Brasil. É escala e desce em São Paulo. Os voos do Rio são cancelados, porque a economia também não está muito bem. Aí você tem que pegar um voo, faz uma escala em São Paulo. Aí você fala, eu quero ir para Manaus. Vai para Manaus. Faz um voo. Sai de Nova York e vai para Manaus. Né? Sai de Roma e vai para Manaus. Faz essa experiência. E os lugares para onde tem voo direto, seja charter ou não, tem turista. Tem turista. Então, o volume, o turismo é sempre um monte de coisinha picada. É feito feira. Não tem uma banca de uma feira que possa dizer que mobiliza 60% do faturamento da feira. Não tem. Tem um monte de banca e um monte de microfaturamentos. Tem um monte de gente vendendo laranja, tem um monte de gente vendendo não sei o quê. E cada um faz um pouquinho de dinheiro. Quando você soma, você vê um bolão. Então, aí surge o mercado da feira. O turismo é isso, né? Então, é importante a gente olhar, não superestimar, não se apaixonar pelos números. Olha esse numerão, 1.400.000 chineses, já acha que vai todo mundo vir para cá. E tá aí um assuntão que a gente tem que voltar sempre, porque é uma indústria de grande potencial que o Brasil não consegue explorar. Não consegue. A gente tem uma dificuldade há anos. A gente tem Embratur, a gente tem Paulistur, a gente tem Goiás Tour, todos os estados Tour, e a gente não consegue somar os esforços e transformar isso em alguma coisa produtiva. É inacreditável. Se tem uma área onde a gente toma um pau no mundo, é a área do turismo, e o país que a gente resolveu, que é o país mais bonito do mundo, que tem as maiores belezas naturais. Sim. E aí a gente se encanta, acredita nisso e precisa convencer os chineses, pô.